Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos dando continuidade a- ao vídeo que fala sobre parábolas de Jesus. Esta, portanto, é a segunda parte e queremos continuar oferecendo informações preciosas para que você possa aprender a interpretar adequadamente as parábolas de Jesus. Se a gente não souber o meio ou a maneira de como fazer a interpretação, a parábola ficará prejudicada no seu entendimento. Nós já oferecemos algumas informações que são valiosas e pretendemos reforçar algumas, quando não apresentar outras coisas que vão ser importantes também nesse processo de interpretação. Quando eu mencionei sobre a necessidade de fazer uma leitura e ler o máximo de vezes possível, no sentido de ouvir e assimilar a parábola, porque é bom ter cada parábola, vou dizer assim, muito bem gravada, de uma forma assim, com os detalhes na nossa mente e no nosso coração. Quando a gente analisa a parábola, e quero voltar aqui ao texto de Lucas, capítulo 15, a gente na verdade, vou dizer assim, influenciado, ou seja, é, há uma sugestão, quando não uma autossugestão, para nós já nos apropriarmos dos subtítulos que se encontram nas Bíblias, e muitas vezes nós tomamos aquele subtítulo como se fosse literalmente a palavra de Deus. Não o é. O teor das Escrituras é a palavra de Deus. Agora, os subtítulos são colocados por homens que desejam auxiliar os leitores, mas nem sempre eles têm tido êxito nessa empreitada. E vamos verificar alguns deles nesse vídeo, que é a segunda parte sobre as parábolas de Jesus. Note bem que nós temos aqui uma parábola que a gente diz que é a parábola, vou dizer assim, das ovelhas, da ovelha perdida. Ora, ou parábola das 100 ovelhas. Quando a gente olha para o texto, vamos ver no versículo 3. Então ele, uma referência a Jesus, lhes propôs esta parábola: qual de vós é o homem? A gente tem que fazer uma leitura correta, uma leitura cuidadosa, muito atenciosa. O homem vou dizer assim, a parábola é a respeito dele, a respeito do homem. Não é dado nome, não é identificado. Nós vamos ter apenas nomes, um nome numa parábola que a gente chama de Rico e Lázaro, né? A gente tem um nome dado por Lucas de Lázaro, mas nas demais nós não encontramos nenhum nome. Mas aqui a parábola é do homem. E nós, muitas vezes, vamos para o texto e vê o subtítulo, a parábola das 100 ovelhas, a parábola das ovelhas. Ora, não é das ovelhas em si. A parábola é acerca de um homem que possui 100 ovelhas. E destas 100 ovelhas, se uma se perder, diz o texto, não deixe as 99 no deserto e não vai após a perdida até que as encontre. Dentro da parábola, a gente tem que perceber que há, às vezes, um momento que, dentro do texto, alguns detalhes são inflados. Ou seja, há um certo exagero. Por quê? Cá entre nós. Qual é o homem em são juízo, que seja um pastor de ovelhas, que vai literalmente deixar 99 ovelhas no deserto? Porque diz aqui, não deixando as 99 no deserto. Ou seja, não é deixando as 99 no aprisco. Vocês estão me entendendo? Aqui há um exagero dentro dessa parábola para chamar atenção, mas não é algo, vou dizer assim, corriqueiro. Um pastor realmente jamais deixaria, vou dizer assim, em são juízo, 99 no campo, no deserto. Mas a parábola não quer se prender a este fato, ela quer chamar atenção para mostrar e ver a grandiosidade
de uma ovelha quando é achada, uma ovelha que era perdida, etc e tal. O valor de uma ovelha não está aqui, vou dizer assim, se preocupando com todos os pormenores, porque, como disse o texto, às vezes tem alguns detalhes que são inflados, existem alguns exageros que, até mesmo na época de Jesus na Palestina, isso não era concebível. Mas a parábola é contada por Jesus. E ele, como contador desta parábola, usando como uma ilustração ou comparação, ele quer aplicar uma lição espiritual. Então, vocês veem que há um certo exagero aqui, porque, repito, nenhum homem, pastor, em sã consciência, deixaria 99 no deserto ou no campo. A gente foi influenciado grandemente por uma música bem antiga, de décadas atrás, que dizia, né, eram 100 ovelhas deixadas no aprisco, mas as 99, né, ou seja, foram deixadas e aquela perdida a buscar ela foi. Gente, essa música é muito bonita. Eu vou dizer assim, tem uma licença poética, porque dentro da poesia você pode dizer o que você quiser. Você não precisa necessariamente estar em consonância total ou absoluta com a palavra de Deus, porque é poesia, gente. Poesia. Dentro da questão literária, você pode apresentar um personagem da maneira que você quiser. Você não está preso a um livro religioso ou a outros expedientes que vão servir como uma espécie de feridor, nada disto. Mas acontece que aquela música, se queria fazer alusão à parábola, induziu milhares de pessoas ao erro, e as pessoas, de uma forma consciente ou inconsciente, possivelmente inconscientemente, elas conceberam que as ovelhas ficaram no aprisco. As 99 não ficaram no aprisco. Por quê? Porque o texto está dizendo, olha só, qual de vós, versículo 4, qual de vós é o homem? A parábola é do homem, que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto. Ou seja, no deserto, as 99, vou grifar aqui novamente, ficaram onde? No deserto, não ficou no aprisco. E o pior é que por mais que tenha a licença chamada poética dentro de uma música, e eu não vou fazer questão, o pior é quando um pregador, um expositor da Bíblia é influenciado tremendamente por uma música em detrimento do texto bíblico, porque ele segue repetindo, feito um papagaio, o que ele ouviu e que já ficou gravando na mente dele. Eram 100 ovelhas, né? Que as 99 foram deixadas no aprisco. Ele concebeu na mente dele que está no aprisco, naquele cercadinho, né? Ou seja, de uma forma segura, mas não está. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que as 99 foram deixadas no deserto ou no campo aberto. Aí eu pergunto, qual é o homem? Qual é o homem que, possuindo 100 ovelhas, vai e perdendo uma delas, vai deixar as outras 99 assim, no campo aberto? Percebam o exagero, de uma forma para chamar a atenção das pessoas da época, contada por essa parábola a partir de Jesus. E não vai após a perdida até que encontre. E achando, a põe nos ombros e cheio de alegria. Aí já tá ocorrendo aquele desfecho. Alegria, achou a ovelha. E chegando a casa, reúne quem? Reúne os amigos e vizinhos. Ele diz: Alegrai-vos, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Eu vou dar uma pausa aqui para chamar uma atenção. Eu disse que a lição de cada parábola geralmente está no final dela e já está caminhando para o desfecho, para o final. Então, o que Jesus está dizendo é isto mesmo: alegrai-vos, porque achei a minha ovelha que se havia perdido dentro daquele contexto. Ele vai arrematar agora, versículo 7, e esta é a lição que está sendo transmitida aos seus ouvintes. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que isso significa? Que a ovelha perdida aqui, vou dizer, representa, dentro do contexto, quando Jesus começou a contar a parábola,
A parábola começa no versículo 3. Mas por que começa no versículo 3? Porque no versículo 1 e 2, e é a chave para a compreensão, porque Jesus não conta uma parábola assim ao vento, ao ar, conta de uma forma aleatória, ele contou por contar, não é isto. Ocorreu alguma coisa, e a gente agora vai fazer uma digressão e vai voltar. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Eu vou colocar publicanos e pecadores numa mesma categoria, tá? Essa categoria é da minha parte. Ou seja, há esse público, número um, que eu vou identificar, está na primeira categoria, e há o público número dois, que são os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas está na segunda categoria. São dois públicos distintos, tá bom? Eu faço essa distinção. Não são quatro públicos distintos. Ah, publicanos e pecadores. Não, porque todos eles são pecadores. Sejam publicanos e pecadores, tá no mesmo pacote. Fariseus e escribas são todos religiosos. Você entendeu agora? Porque eu estou fazendo essa divisão de categoria? Só para que uns são religiosos, outros não são religiosos. Uns se acham dignos vou dizer, da graça, da misericórdia, do favor divino, e os outros são desprovidos desses favores do eterno. Então, a gente tem esse versículo 1 e 2, onde mostra essas duas categorias de pessoas, pessoas pecadoras e os religiosos, e a murmuração, porque diz aqui que o texto que esses religiosos murmuravam, eles murmuravam falando o quê? Dizendo que este, numa alusão a Jesus, recebia pecadores e come com eles. Ou seja, Jesus estava comendo. Pior, Jesus estava recebendo pecadores e Jesus estava comendo com eles, sentando para comer, né? Não era sentar numa cadeira, mas reclinava, etc e tal, né? Sentava assim no chão, reclinava e ia e comia, e no meio desse banquete, vou dizer assim, desse alimento, havia conversas, e Jesus conversava com gente daquele naipe, com pecadores, com publicanos. Alguns deles dizem assim, meu Deus, era isso mesmo? Jesus convivia, ou seja, ele relacionava com pecadores, assim como eu e você. Ou seja, gente de carne e osso. Então, vocês observam que essa parábola, eu não digo a parábola da ovelha, essa parábola que fala sobre uma ovelha perdida, que é a parábola do homem, tá? A parábola do homem que tem 100 ovelhas e cuja uma delas se perdeu e foi achada, etc. e tal, a gente já leu aqui o desfecho. Essa parábola da ovelha, onde contém essa ovelha perdida, que mostra essa busca e esse achado, está se dirigindo a quem? Aos fariseus, eles estão ouvindo a parábola. Aos fariseus e os escribas, eles estão ouvindo sim. Eles entenderam muito bem, mas está se dirigindo a pecadores, aos publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus, diante daqueles dois públicos, de pecadores e religiosos, Jesus conta a história, os dois públicos ouvem atentamente. Imagine só a sensação e o impacto que causou nos publicanos e pecadores. Ele está falando da gente. A gente que está com as nossas misérias espirituais, as nossas feridas expostas, abertas, a gente foi encontrada foi encontrada, a gente estava, vou dizer, perdida, a gente foi achada, e por isso motivo de alegria, porque a gente está com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a gente está com o Messias, com o prometido da parte de Deus. Então, é motivo de regozijo, de alegria. E de não a alegria apenas daquele homem, somente com algumas poucas pessoas, mas ele reúne toda a casa, ele chama amigos, chama vizinhos, porque ele quer compartilhar aquele júbilo que está no coração dele. Então, essa parábola do capítulo 15 é dirigida aos pecadores, a esses pecadores. Os fariseus e os escribas, que são os religiosos, o qual eu destaco aqui, eles entenderam a parábola? Entenderam muito bem, mas vou dizer assim, ó, não engoliu, não conseguiu engolir. Como é que pode? Ou seja, Jesus falou sobre essa parábola para mostrar
que eles foram achados? Aquele tipo de gente foi achada? Às vezes, no nosso dia a dia, a gente encontra pessoas que se acham superiores às outras, que se acham melhores do que outras, se colocam num lugar de pedestal e as outras são vistas de cima para baixo. Existem pessoas que olham as outras de cima para baixo, mas aqui, nessa parábola, não. Eu quero agora compartilhar um outro texto para que você venha ter um conhecimento ampliado em relação às parábolas de Jesus. Em Mateus capítulo 18, 17, deixa eu colocar aqui, 18. Em Mateus capítulo 18, vamos a partir do versículo de número 12. Lucas dirige a parábola da ovelha perdida, daquele homem que tinha 100 ovelhas e deixou 99. Ele se dirige aos pecadores. Mas quando você vê aqui, você vem em Mateus, no capítulo 18, há também uma parábola contada é, por Jesus. Eu vou ler o versículo 10 para você se situar melhor. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Agora, versículo 2. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes, aqui já é deixada nos montes, para ir buscar a que se extraviou? E se encontrar, achá-la, em verdade vos digo, e se acontecer achá-la, em verdade vos digo, que maior prazer tem por esta do que pelas 99 que não se extraviaram? Aí tem agora a lição desta parábola que está no versículo final, versículo 14. Assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que venha a perecer um só destes pequeninos. As parábolas agora está se referindo pelo contexto, a gente deve, né, ler os contextos, o contexto, porque começa no versículo 1, naquela hora chegaram-se Jesus, os discípulos, e perguntaram, quem é maior no reino dos céus? Aí tem uma historieta do versículo 2 até, deixa eu baixar aqui, do versículo 2 a, isso, até o versículo 9, mas nesse caso, Jesus está se dirigindo a aos discípulos. Esse trecho aqui, contado por Mateus, não está se dirigindo aos pecadores, aos publicanos. Aqui, Jesus, segundo o escrito de Mateus, ele está se referindo, ou está, melhor dizendo, se dirigindo aos discípulos, porque o discípulo está aqui dentro do contexto. Lá no versículo 1, para entender aquela parábola, você tem que vir aqui no versículo 1, ou seja, 17, 18. Eu pulei aqui, mas você entendeu. No versículo, isso. Naquela hora chegaram-se Jesus e seus discípulos. Ele está se dirigindo aos discípulos, há tudo no desfecho. Quando chega lá embaixo, tem a lição da parábola que está no versículo 14. Assim também não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que venha a perecer um só destes pequeninos. É, então você vai ter que fazer uma comparação e ver realmente as coisas dentro, vou dizer assim, do seu próprio contexto e de acordo com a narrativa contada por cada evangelista. Como eu disse, uma parábola onde menciona a ovelha perdida, é a parábola de um homem, onde menciona a ovelha perdida, se dirige a pecadores e publicanos. A outra, dentro da ótica e segundo o escrito, o registro de outro evangelista, no caso Mateus, vai se dirigir aos discípulos. E como a gente vai saber? É tirar para o ímpar para ver qual que é uma coisa ou outra? Não. A gente vai para o texto, lê a história toda, vai lá no início, vai lendo, 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 vai até lá embaixo,
Volta de novo, se você não entendeu, vai. Primeiro tem uma noção completa, vou dizer assim, uma noção plena da parábola, tem tenta colocar, gravar, vou dizer assim, fixar esses pontos principais da parábola, como se você fosse contar. Você lê uma parábola, assimilou a parábola e você conta para alguém. Ah, tem uma parábola que fala que certo homem tinha 99 ovelhas. Digo, 100 ovelhas. E 99 ele deixou nos montes porque ele teve que ir buscar uma que estava arredia, estava afastada, e assim por diante. Percebeu? Você vai contando com suas próprias palavras, mas algo que está sendo fidedigno ali ao texto. Aí você vai ter uma ideia. E o desfecho, moral da história ou a lição vai sempre estar na parte final. Outra coisa que você pode fazer é não deixar de observar o contexto imediato. O contexto imediato, agora, conforme essa a parábola que nós contamos, aqui, ó, do versículo 10, quando ele conta uma parábola, deixa eu ver, versículo 10, melhor dizendo aqui, versículo 12, né, do 12 ao 14, é uma parábola pequenininha. E se você, o contexto imediato é tudo aquilo que está, vou dizer assim, que antecede e que vai até o mesmo capítulo, mas no versículo inicial. Aí depois, quando chega lá no início, você vai perceber. E esse contexto imediato ele é sumamente importante. Por quê? Frequentemente, Jesus, ele vai, vou dizer, vai mostrar o ponto principal no final, ou no final da parábola, ou imediatamente depois dela. Há parábolas que Jesus termina, ele não dá a lição, mas depois ele mostra a lição, a verdade espiritual a ser assimilada, a ser aprendida. Então a gente precisa ler não apenas do início ao fim, o contexto imediato, mas também atentar que o contexto imediato pode caber, né, vou dizer, aqueles versículos posteriores. Existem parábolas que Jesus contou e que os discípulos não entenderam. O que ele faz? Ele explica. Ele explica para facilitar a vida dos discípulos e, consequentemente, facilitar a nossa vida. Porque, nesse caso, a gente não precisa interpretar mais nada. A gente só precisa entender, né, os detalhes dentro daquela lição aplicada por Jesus, mediante a sua própria explicação. Outra coisa é a questão da intenção central na sentença declarativa. Geralmente, há uma verdade ou um propósito. A gente tem que observar que a parábola é uma trama para cada personagem. Você observe que aqui tem um homem, né, que fala, tem um homem, no caso, nós temos a parábola do rico, tem um personagem do rico e do Lázaro, na parábola do pai amoroso, que muitas pessoas chamam de parábola do filho pródigo, mas, na verdade, é uma parábola do homem, que é um pai amoroso, por sinal, ele ele tem ele como personagem, mas também tem outros dois, que é o filho e o mais velho e o mais moço. Então, há personagens, vou dizer assim, dentro que devem ser analisados, e há uma historieta, uma trama sobre cada um destes personagens, porque ó, é algo muito bem montado, muito bem bolado, muito bem feito, porque a parábola, ela, pelo menos contada por Jesus, tinha esse propósito. Geralmente, ela vai mostrar uma verdade espiritual ou um propósito, ou seja, aquela lição que eu falei para vocês. Vamos então dar algumas sugestões de como vocês devem lidar com as demais parábolas, porque a gente não vai analisá-las todas. Eu vou depois, no terceiro vídeo, analisar algumas delas, alguns exemplos, talvez um, dois, três, no máximo quatro exemplos, e finalizo essa parte das parábolas. Mas tem muito mais coisas que poderiam ser ditas, mas é para ajudar vocês a caminharem de uma forma mais tranquila, adentrando nesse terreno, não como se fosse uma areia movediça, mas agora com os pés mais firmes, ciente de que agora vocês vão ter mais condições de assimilar melhor a cada parábola contada por Jesus.
E qual é a deixa que eu posso fazer aqui nessa reta final deste vídeo? Verificar as passagens paralelas nos outros evangelhos, ou seja, porque nós temos passagens que da mesma parábola, às vezes, em Marcos, Lucas, por exemplo, Mateus, e você precisa ver essas mensagens, colocar assim ao lado, né, vou dizer assim, de uma forma paralela sobre aquela mesma parábola em questão. Eu já disse que você tem que ler, ler e ouça se possível, ou seja, lê em voz alta. Como é que eu vou ouvir a parábola? Você vai dizer, ô Gustavo, como é que eu vou ouvir a parábola? Ora, é simples, leia em voz alta. Se você lê em voz alta, vai te ajudar. Primeiro, na sua leitura, lendo de uma forma cuidadosa, pausada, tipo, ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Percebeu? Você presta atenção na leitura e, ao mesmo tempo, vai ouvindo o texto sacro. No caso em questão, ouvindo a parábola. Então, ouça, se possível, as parábolas diversas vezes. Elas foram dadas para causar um impacto oral, na audição, e não numa análise escrita. E você, às vezes, vai dizer assim, eu li e não causou impacto em mim. Eu sou um homem ou uma mulher do século XXI. Para você, talvez não tenha causado esse impacto desejado. Por quê? Porque você não estava lá no meio da multidão, porque se você estivesse, imagina só, você não sabia o que ia sair dos lábios de Jesus. Uma multidão seguindo-o. E, de repente, há algumas situações que surgem e ele começa a contar uma parábola. Silêncio total. Tipo, alguma expressão, meu Deus, o que que ele vai falar? O que ele tem a dizer? E à medida que Jesus vai falando, você vai sentindo o seu coração bater mais forte, a sua mente, vou dizer assim, fica mais aguçada, mais vívida, ou seja, os seus olhos ficam fixos em Jesus. Dependendo da posição que você esteja no meio da multidão, de repente você vê Jesus, o balbúcio dos lábios dele, ele balbuciando, ele mexendo os lábios, a expressão de Jesus enquanto ele conta cada parábola. Gente, e por fim, um desfecho, a lição espiritual. E só tem duas coisas a fazer. Ou você se tornar, vou dizer, um seguidor de Jesus, ou você não segue a Cristo. Mas isso é só para você tentar vislumbrar mais ou menos o que causava a parábola quando era ouvida e o impacto era realmente muito grande. Mas a maioria das parábolas tem apenas uma verdade central. Eu, particularmente, eu sigo essa linha, né? Só tem uma verdade central, só tem uma lição. Eu discordo. Você pode apresentar inúmeros argumentos contrários. Deus abençoe. Então, que você venha extrair mais de uma lição de uma parábola. É, Viva a sua vida numa boa. Eu não vou entrar em crise porque você discorda de mim. Embora muita gente tenha uma tendência de discordar, mas ela não consegue argumentar. O que que ela faz geralmente é citar outros textos que ela mesma não entendeu. É isso que a gente observa. Eu estou, vou dizer assim, como membro de uma igreja batista há 33 anos, desde que desci as águas batismais. Então, claro, já fui para outros estados, já morei, inclusive, fora do estado, em outro estado da federação, conheci outros estados brasileiros, pessoas de todos os cantos do Brasil, a gente vai convivendo, pessoas até de fora. Eu recebi pessoas até de fora, é, é, que moravam na Guatemala, dormiu na minha casa, por exemplo. Eu tive professores estrangeiros, enfim, a gente lidou com um monte de pessoas, sem falar os missionários, que às vezes a gente recebe missionários estrangeiros, né? Eu passei uma semana inteira com o missionário Eugênio, que veio lá dos Estados Unidos, uma semana inteira com ele, fazendo visitações, acompanhando, tendo o irmão José Inácio como tradutor. Olha só, uma coisa boa. Isso na região dos lagos. Então a gente vai convivendo, vai conhecendo muitas pessoas e muitas delas eu tenho observado isso, tá? E eu falo isso de uma forma muito respeitosa, não é para desmerecer o outro, não, mas é que geralmente a pessoa ouve uma coisa e diz assim, eu discordo. Pronto, para ela está acabado, assim, não tem mais coisa.
E o que ela faz uma boa parte é fazer assim, eu discordo, porque tem um outro texto que diz isso, 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 isso. Ela mesmo não entendeu outro texto, ela acha que há uma incoerência, ou ela não entendeu, né? E quer e ela discorda com um texto que ela sequer compreendeu adequadamente. Gente, eu já disse aqui que não é sobre parábola, mas você não pode pegar um texto, se você não entendeu, e tentar trazer um outro texto, ainda que seja paralelo, e colocar ao lado. Olha, se você leu e não entendeu, e você leu o outro e não entendeu, são dois textos que você não entendeu, você não entendeu bulufas, nada. Como diz no popular, neca de catibiribe, você não aprendeu nada em termos de leitura. Se não houve entendimento, então não adianta ler um texto, não entendeu, trazer um outro texto que também não vai ser entendido, que você não entendeu completamente ou perfeitamente ou ainda adequadamente. O ideal é que você leia um texto e se esmere em entender o texto, usando alguns princípios de interpretação, buscando pessoas, vou dizer assim, sábias, pessoas que podem lhe dar alguma orientação, sinalizar para que você possa fazer um estudo sério, criterioso, coerente e que venha obter uma resposta da parte de Deus, ou seja, naquela, entre aspas, elucidação do texto, ou seja, na compreensão do mesmo. Feito esta ressalva, é, eu quero continuar dizendo que, além de ter apenas uma verdade central, uma lição em cada parábola, apenas uma, eu bato nessa tecla, tá bom? E não vou fazer caso contigo se você discordar de mim. Pelo contrário, vida que segue, sem crise, a gente continua numa boa. Você não desligou o vídeo, continua aí, e eu posso então terminar dizendo que a gente tem que ter muito cuidado a interpretar os detalhes, porque os detalhes, eles precisam ser interpretados à luz daquela lição da verdade central. E repito, a verdade central ou vai estar lá no finalzinho de cada parábola, contada por Jesus, ou imediatamente após o término da parábola. Porque os detalhes são apenas parte do cenário da história que foi narrada. É isto. Você vai ficar se preocupando e se ocupando com inúmeros detalhes? Para com isso. Tenta captar, vai dizer assim, a mensagem como um todo. Ah, entendi. É isso que Jesus queria mostrar? É isso mesmo. Então, a gente segue em frente. Não são realidade. Geralmente as pessoas acham assim, cada parábola é contada, é real. Eu já disse, eu acho, no vídeo anterior, que, vou dizer assim, o oriental, ele não fazia esse tipo de pergunta. Porque geralmente a parábola, como uma ilustração, uma comparação, é uma espécie de analogia. É uma analogia realística, ou realista. Ou seja, ela, ela é construída, há uma trama com vários personagens, ela é construída e tem, vou dizer assim, elementos reais, de fato. Mas vai haver, vez ou outra, elementos com exageros, como aquela que eu acabei de enfatizar, de mencionar, melhor dizendo, ninguém em sã consciência, na época de Jesus, deixaria 99 ovelhas no aprisco, digo, no campo ou no deserto. O sensato seria quando deixá-la no aprisco. Aí sim buscar a ovelha perdida. Mas então a gente vai conter, vai ter exageros para o quê? Esse exagero é para enfatizar uma parte ou uma verdade. Porque quando acha aquela ovelha única, que alegria, que regozijo, percebeu? A gente tem que entender a mensagem, se ocupar nela, não se preocupar necessariamente com os detalhes. Mas geralmente as parábolas contadas, não apenas por Jesus, não eram realidade. Alguém vai dizer assim, eu acho que a parábola do rico Lázaro era real porque deu nome a Lázaro. Que seja. Lucas, aliás, ele tem essa característica. Ele, vou dizer assim, em todo o escrito de Lucas, a gente tem que fazer uma distinção, uma diferenciação entre os demais escritores dos evangelhos. Mateus, Marcos e João, por exemplo, eles contam os evangelhos,
da forma preto e branco. Você que já teve televisão ou TV, né? Aparelho de TV preto e branco, décadas atrás, sabe muito bem o que eu estou falando. Você vê, você curte aquilo ali numa boa. Naquela época, as pessoas assistiam novela, programa infantil, uma série de coisas, filmes. Eu lembro que tinha um chamado Supercine, que mesmo sendo adolescente, ficava esperando. Eu não ia, a gente não ia, eu, pelo menos na adolescência, né, não ia no cinema assim de uma forma assim, direta, era mais difícil acesso, não tinha grana, cascalho, vou dizer assim. Então a gente esperava o Supercine, ou seja, era o dia de sábado que a gente ia ver um filme à noite. Então, em média, era o quê? Era um filme por semana. Tinha um filme de domingo e tal, mas a gente tinha isso. Mas a TV era preta e branca. A gente via numa boa, a gente não reclamava. Mas acontece que quando chegou a TV em cores, não tinha na minha casa, mas tinha na casa da minha tia. E tinha, na ocasião, a Rede Manchete, a extinta Rede Manchete. Tinha vários canais, né? E a Rede Manchete. E a gente assistia lá os desenhos animados. Que coisa legal, que coisa boa. É mais ou menos, né? É mal comparando, tá, gente? Os evangelhos de Mateus, Marcos e João são assim, na tela, vou dizer, é preto e branco. Já Lucas, ele faz com que a tela pintada, vou dizer assim, dele seja a cores. E não é à toa que Lucas dá nome às pessoas, inclusive até na parábola do rico e Lázaro. A gente sempre sabe o nome de um e o outro não tinha nome? O rico tinha nome, ou não tinha? Mas ele dá um nome. Quando fala assim, dá nome, foi contado por Jesus, Jesus deu nome, e está só reproduzindo. Tudo bem, mas percebeu como ele capta esses detalhes, ele tem mais, assim, cores, então é diferenciado. Mas geralmente não são realidades, mas são analogias realistas, ou seja, aquelas questões contidas na parábola do rico e Lázaro, realmente, morreu em lugares distintos, né? Ou você vai estar com Deus ou sem Deus. São ensinos que são passados também nessa parábola. E não tem como, quem está no inferno não tem como vir para o seio de Abraão, que representa o céu. Não tem como você do céu passar para o inferno, do inferno passar para o céu. Percebeu? Então tem coisas que são analogias realísticas ou realista, mas algumas delas vão ter exageros. Mas a gente tem que lembrar que o exagero, como se fosse uma hipérbole, esse exagero é para enfatizar uma parte, ou um ponto daquela verdade que está prestes a ser apresentada. Mas há pontos principais é, de cada história. Olha então para, vamos supor assim, você pode olhar e ficar surpreso, porque lá no fim vai estar, vou dizer assim, a lição, a moral da história. Aí você vai dizer, entendi. E o que você vai fazer? Vai pegar todos aqueles detalhes e, vou dizer assim, e encaixá-los considerando a lição ou a moral da história. Assim, todas as parábolas foram dadas, oferecidas para obter uma resposta, geralmente relacionada ao conceito do reino. Eu falei rapidamente no vídeo passado que comumente as parábolas são conhecidas como parábolas do reino. E eu diria que todas elas, sem exceção, estão relacionadas de uma forma direta e indireta ao reino de Deus ou ao reino dos céus. Então é comum você pegar livros e ver lá o título Parábolas do Reino. Não são parábolas de Jesus? Sim, porque o reino é de Jesus. Aliás, Jesus vai dizer que o reino dele não é deste mundo, por exemplo. Então a gente vai ver que tem essa conexão. Existem algumas chaves para você aprender uma parábola, que é justamente ver qual é a função, uma função a ser desempenhada, você identificando o público-alvo, vou dizer assim. Se você identificar o público-alvo, é uma chave, ou seja, para elucidar a parábola. Você pode, além disto, se
a ter num ponto central, que até então era obscuro para nós, mas depois ele é revelado, ele é apresentado lá no final da parábola. Eu vou ficar por aqui, lembrando que eu vou fazer a continuação desta parábola, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar numa playlist Parábolas de Jesus, vai ficar na playlist em duas categorias, salvo engano, uma na interpretação, hermenêutica, e outra em Parábolas de Jesus, para facilitar as pessoas a assistirem os vídeos um, 2 e 3, parte um, 2 e 3, de uma forma mais rápida, né, em termos de localização. Espero que você tenha gostado, desde já que você possa assimilar algumas coisas, e quando não, você pode adquirir alguns materiais. Eu vou apenas mencionar este aqui, As Palavras de Jesus, John MacArthur, vai ajudar bastante. Ele vai trabalhar muitas outras parábolas, não todas, naturalmente, mas é um livro com pelo menos o que 255 páginas, 255 páginas que falam sobre parábolas de Jesus. Ah, tem livros, vou dizer assim, melhores do que este, na minha ótica, sim. O livro para estudos, né, de pesquisa, tem parábolas de Joaquim, Jeremias, por exemplo, que é excelente. Tem um outro autor que depois eu vou colocar aqui, que é um autor lá do sul, e lá do sul do país. E eu vou depois colocar na descrição para que você possa também fazer, não apenas seus estudos, mas ter outros materiais para lhe ajudar, tá bom? Desde já que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo sobre parábolas de Jesus.